poderia, o jogo mostrou que poderia a história ser diferente. Sim, poderia. Tem vários aspectos que a gente pode abordar. Vocês me interrompam quando quiserem, por favor, tá? O Mundial do Palmeiras não foi bom, não foi convincente, não foi de acordo com o que o Palmeiras investiu, nem de acordo com o treinador que se esperava um acerto dele nos jogos, né? O Palmeiras... Pois é, família palmeirense. A mídia discutindo, né, como foi a atuação do Palmeiras aí no Mundial. Concordo plenamente com o Paulo Mancini, não foi uma atuação, não foi um desempenho dos melhores, né? Mas também não foi um desempenho vexatório, vergonhoso, não, longe disso. Claro, quando você analisa a competição, vê os jogadores que o Palmeiras tem, vê o elenco que o Palmeiras tem, o treinador que o Palmeiras tem, o investimento que foi feito em cima do time, claro que a gente fica com uma sensaçãozinha que poderia ter ido mais longe, né? Poderia ter vencido o Chelsea, poderia ter pegado um Fluminense aí na semifinal e poderia ter ido à final. Acho que foi um Mundial que se escancarou para o Palmeiras, né? Dizendo assim, venha que você vai para a final, né? Claro que eu também concordo com o Paulo Mancini, né? Abel Ferreira ainda não definiu um estilo de jogo. Para mim é o principal erro dele. Desde o início, se ele tivesse definido um estilo de jogo, ele reclamava que não tinha elenco. Agora tem elenco. E se ele definir o estilo de jogo, tem que trabalhar em cima daquele estilo de jogo. Ele não sabe qual é o estilo de jogo. Ele joga de acordo com o adversário. Cada jogo é uma situação diferente. Ele joga para vencer. Isso aí eu até compreendo. Mas é uma situação complicada, né? As críticas apareceram, faz parte. Mas se tem um cara que pode tirar o Palmeiras dessa situação, todo mundo sabe que é Abel Ferreira, né? Vale relembrar, essas mesmas críticas apareceu quando ele perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians, mas faz parte, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, Banda Esporte, link na descrição. Vamos lá. Mundial, ele errou em 2, e ele admitiu isso. Principalmente no jogo contra o Inter Miami, que aquilo é um negócio ridículo, fora de qualquer contexto, aquilo que ele imaginou para o jogo. A gente pode olhar que ele vem mal há algum tempo, há 1 ano e meio, né? Os jogos... tá sempre nessa, percebam, tá sempre nessa discussão, e ele fala bastante sobre isso, né? O que o adversário investiu, isso é futebol, o lance que bateu na mão do Gustavo Gomes, a bola do Flaco que estava impedido. Só para interromper, eu eu postei nas minhas redes sociais, quando se fosse, ele tá mal há 1 ano e meio. Sim. Eu não acho que ele está mal há 1 ano e meio. Cara, perdeu o campeonato, como não, se perde. Mas eu queria ouvir você. Veja, está mal em estratégias mal feitas. Tá bom. Os 2 jogos contra o Botafogo e o Flamengo fora foram estratégias mal feitas, que ele é o técnico, ele é o comandante, certo? Depois do jogo contra o Botafogo em casa, quando você precisava de um empate e não conseguiu. Aí você vem para o ano, perde para o Corinthians o estadual. Isso pesa para o torcedor, pesa, entendeu? Aí você vai jogar Bahia, Cruzeiro e Flamengo, perde jogos grandes em casa, certo? Foi isso que aconteceu. Não tô reinventando a roda, eu tô trazendo fatos. E ele está num clube que dá a ele mais do que ele está entregando agora. Isso é claro para mim. 4 toneladas então. 4 toneladas de equipamento lá para os Estados Unidos, os reforços que ele pediu, né? Tudo que o Palmeiras investiu no Vitor Roque. O ano passado ele podia até reclamar que não tinha elenco, pessoal, mas esse ano tudo que ele pediu, Leila Pereira deu, né? No Paulinho, a gente pode discutir a parte, o Paulinho, né? No Emiliano Martinez, no Facundo, no Mikael, no Bruno Fux. Todos esses nomes passaram pelo crivo dele, passaram pela indicação dele, da forma dele pensar o jogo dentro deste modelo que o Palmeiras tem, né? Trabalho longevo, se aposta na qualidade do trabalho, no elenco, para que o time possa desempenhar, né? E até aqui, nós estamos em julho, não desempenha. O Felipe Anderson, como bem lembrou, o Vessa não joga. O Vitor Roque é um ponto esquerda. Ele não recebe uma bola. Foi a melhor partida dele.
contra o Chelsea, foi substituído. Inacreditavelmente foi substituído na melhor partida. Se era para substituir, fosse por questão física. Tem gente detonando o garoto, mas ele não recebe nada. Fala assim, me lembra um gol que o Vitor Roque perdeu. Você não vai lembrar. Veja o gol que o Palmeiras... nenhum. Veja o gol que decidiu o clássico contra o São Paulo. Aquilo é o Vitor Roque. Ele tem que brigar pela bola, ele vai pelo lado esquerdo, ele domina, ele ganha, entra na área e faz o gol. Isso não significa que o que o Palmeiras pagou é um preço justo. Nós estamos vivendo um momento em que os preços estão lá em cima. Enfim, questão custo, benefício, preço, dificilmente vai ser contemplado com o Vitor Roque. Preço justo, o preço é uma coisa muito... Preço é o que a pessoa está disposta a pagar. É isso. Então, a gente tem que olhar para trás, para entrar no Campeonato Mundial de Clubes e entender que hoje, sexta-feira, novamente foi surpreendido pelo treinador adversário. Quando vocês colocarem os melhores momentos de novo, se possível, vocês vão perceber que o gol do Chelsea não é de graça. Ele entra pensando que o Chelsea faria o que todos nós pensávamos, né? Com saída com 3 zagueiros, 2 no meio e 5 atrás. Até fiz uma colinha aqui para não esquecer. Realmente ele foi surpreendido na escalação, mas quando ele começou aquele sufoco do Chelsea, o goleiro do Palmeiras caiu e, claro, não sentindo nada, Abel chamou o elenco e já ajustou a marcação, né? Do que eu queria falar a respeito do jogo em si do primeiro tempo. Vocês vão perceber que depois do gol, mais ou menos uns minutos depois, o Everton cai, não está sentindo nada. E o Mikael veio desesperado falar com ele, entendeu? Porque estava errada a marcação. Quando o adversário coloca o Andrei e faz saída com 3-1, você coloca um cara a mais atrás dos 2 volantes e fica uma loucura. O que fez o treinador do Chelsea? Bom, o lado esquerdo deles é novo. Tem um garoto e tem um zagueiro que está entrando agora. Concentrou toda a jogada do Chelsea com uma linha de 6 em cima, atrás do Rios e do Martínez. E ninguém sabia quem marcar. Então, quando o Martínez descola da marcação e vai marcar o zagueiro que está com a bola e que acha o passe para o Palmer, o Rios olha, e aí vocês vão reparar, os 2 zagueiros do Palmeiras sem ter a quem marcar. O Mikael vem para a cobertura, o Fux já está batido, o Giai não sabe se marca o jogador argentino lá, como é o nome dele? O Enzo, e acaba tomando o gol. Então, demorou muito para perceber o jogo. O Palmeiras demorou. Aí faltou um pouco de experiência, talvez, para o Facundo, né? Não teria sido a minha escalação. A minha escalação teria Martínez e Aníbal, com o Rios mais solto. Foi o jogador mais lúcido do Palmeiras no campeonato, o Richard Rios. Eu concordo, pessoal. Para ter entrado aí com 3 volantes. Surpreender também, né? E aí você foi surpreendido. Beleza, tá bom. Você agradece a Deus e até uma defesa do Everton por não ter tomado o segundo gol. Ok, vai para o intervalo, aí ele age, ele ajusta a marcação. O que ele faz? Ele descola o Rios da linha de marcação para marcar o Andrei, certo? Fica no mano lá atrás, cada um marcando o seu. O Alan marcando pelo lado direito, o Giai marcando o Enzo e o Martínez vai marcar o Palmer, certo? Você ajusta a marcação e tem em 15 minutos 4 roubadas de bola e 1 gol. Certo? Foi o que aconteceu. A chance que o Palmeiras criou não foram chances trabalhadas desde lá de trás, com exceção de uma que o Martínez carregou e acabou entregando a bola para o adversário. Foi na imposição, né? Foi na imposição. Então, foi isso que outro parênteses. Isso não é um mérito do Abel que está sendo... Bom, é um mérito do Abel, mas o jogo tem 90 minutos, né? Não dá para você ajustar o time em 10 minutos. O cara foi surpreendido, mexeu, pumba. Também. Porque às vezes você pode demorar muito, né? Então, se demorou muito. Deu sorte que foi Deu sorte. O Tite tomou 2 na Copa quando acordou. O Inter Miami fez só 2, porque se faz 3, 4... também era mais difícil. Como é que fica? Aí não tem como. Ele tem que arrumar o time. Se a coisa não está andando ali, ele precisa arrumar o time naquele momento. Pessoal, é característica da maioria dos treinadores não mexer antes do intervalo. E Abel Ferreira não é diferente. Ele não mexe antes do intervalo. Certo. Né?
E não é que me falte capacidade. Não acredito que falte capacidade ao treinador. Acho que ele tem capacidade, né? E depois que você faz isso, com 25 minutos, você volta a marcar lá atrás. E dá de novo ao Chelsea a chance de rondar a área do Palmeiras. Uma hora vai acontecer o que aconteceu. O Everton falhou grosseiramente, porque na hora do cruzamento, ele já está com a perna direita no chão. Reparem nesse detalhe. Quando você está com a perna direita meio que ajoelhado e um pé agachado e a perna direita ajoelhado, ele definiu que ali a bola ia ali, ali. Ia mesmo, né? Mas aí teve aquele leve desvio e você fica sem reação e erra, né, a velocidade do jogo e toma o gol. E não tomou mais 2 porque ele mesmo fez 2 grandes defesas e só o Paulinho teve uma chance ali para fazer o gol. Então, posto isso, é importante dizer para o torcedor do Palmeiras que o Abel só não fica até 2027 se ele não quiser, tá? Mesmo com as reclamações, e são reclamações justas. O torcedor do Palmeiras, ele tem direito de se manifestar e de reclamar de um treinador. Aí faço uma outra pergunta sobre isso. As reclamações são barulhentas ou são numerosas? Ou as duas coisas? Cara, eu posso dizer o meu extrato, tá? Eu contei. O jogo foi na sexta, né? De sexta até hoje de manhã foram quase 700 comentários no meu canal do YouTube e 95% deles falam de uma ou fora Abel, direto, ou não dá, não acredito mais nesse treinador. Eu tô te falando disso, né? Tô te falando do meu... Número, enfim, a torcida do meu extrato. É isso que eu ia falar, eu ia chegar nesse. Pô, 95% é contra, querem quem? É surreal. Primeiro, que não tem quem colocar, pessoal. Segundo, se tem um cara para tirar o Palmeiras dessa situação, é Abel. Como eu disse, mesmo depois do Campeonato Paulista, né? Tô falando do meu extrato. Foi a minha discussão na rede social. Então tá bom, então vai embora o Abel por causa disso, porque ele tá mal? Não, vou reafirmar o que disse na minha live, nas minhas 2 lives. Não é para demitir treinador. Criticar o treinador, criticar a comissão técnica, não significa que você esteja pedindo cabeça de treinador ou querendo que ele seja mandado embora. Agora a gente tem que apontar. Veja, no jogo contra o Botafogo, o Palmeiras teve escanteios, em quase todos eles o John pegou na bola. No jogo contra o Chelsea, os escanteios foram todos na mão do goleiro. Quer dizer, a bola parada sumiu, né? Então, alguns conceitos que esse time tinha não tem mais. Não mostra mais. Existe uma forma de colocar o Palmeiras em campo que não dá, do meio para frente, um jeito que o Palmeiras seja confortável para jogar e ter chance de gol, fazer gols, criar oportunidades para que o Vitor Roque defina o jogo. Você tem jogadores que estão muito mal, muito abaixo. O Veiga está muito abaixo, né? Talvez o segundo melhor jogador, o terceiro, fora o Gomes, né, que ficou suspenso infelizmente. Para mim, os destaques do Mundial são Richard Rios, Gomes, Alan e o Paulinho. Ora, se você investe na contratação do jogador e existe um risco dele não estar 100% no período mais importante do ano, que seria a disputa do Campeonato Mundial, você não... Como é que você faz? Se o cara não pode jogar, é um risco. Você corre o risco na contratação. Né? Então, tem uma série de erros aí também de planejamento tardio, né? Para um clube abastado, com recurso para contratar, para dar ao Abel tudo que ele pede. O Abel é tratado no Palmeiras... Isso aí é uma verdade, pessoal. Tudo que Abel quer, Leila faz, né? Isso ele não pode reclamar. Ele cobrou o elenco, ela foi lá e trouxe 5 de uma vez, né? Com raríssimas exceções, não se fala não pro Abel. Entendeu? Putz, eu quero o Vessa. O Vessa não dá. Cristiano Ronaldo. Não dá. Então, assim, tudo que dentro do possível do clube, né? Ele tem, cara. Tem tudo. O que tá claro para mim do Abel é o seguinte: o Márcio sempre disse aqui: o Palmeiras tem um jeito de jogar, não adianta que vocês não vão ver show, não vai ser essa. E tá tudo certo e é assim mesmo, cada um tem um Mas isso não é mais suficiente. Então, não é o show.
Eu sinto que, pelo menos em rede social, o torcedor do Palmeiras não quer show. Só que ele quer um pouquinho mais ofensivo, quer que o goleiro adversário trabalhe um pouco mais. Quer ganhar. Não. Quer perder o Palmeiras do Flamengo em casa. Não, isso, mas o que é o seguinte, peraí, você tem um atacante de 25 de euros, 18 de euros, está contratando outro de 14 de euros, vamos atacar um pouco mais, vamos dar trabalho um pouco. Ou fazer algumas coisas. Alguma coisinha diferente. Ninguém quer show, mas claramente tem uma coisinha de... Quando você olha a trajetória do Abel e vê o primeiro título da Libertadores contra o Santos, ali é uma adaptação dele. Ele chega, não mexe em nada, potencializa os jogadores que lá estavam, né? E quando você olha o time hoje, ele não potencializa os jogadores que tem, ele não extrai o máximo que pode dos seus jogadores. Isso para mim é muito claro. Mas é muito claro. A matéria-prima dele tá melhor, né? Melhor. Pô, ele tem um elenco hoje melhor do que tinha contra o Chelsea lá na última derrota lá, a ponto de entrar em Jailson, Atuesta e Navarro no time, não estavam mais lá, certo? Dessa vez entrou Maurício, entrou Paulinho, entrou o Aníbal, né? São jogadores com qualidade. Pois é, pessoal, também concordo aí com o Paulo Mancini, né? Primeiro que na escalação contra esse jogo do Chelsea especificamente, para mim ele errou, né? Eu não teria saído com Facundo Torres e nem com o Vanderlan. Apesar que Vanderlan ele não comprometeu, mas os caras atacaram muito pelo setor dele. Inclusive o primeiro gol foi naquele setor, né? Eu não teria entrado com esses dois. Primeiro que o Vanderlan é um cara jovem, um cara que não tem experiência nenhuma ainda. Principalmente num jogo dessa grandeza e desse tamanho. Eu teria entrado ali, como Giai fez o terceiro zagueiro, eu teria colocado outro zagueiro, ou até mesmo um volante ali improvisado, e liberado mais um pouco Giai. E no meio campo, no lugar de Facundo Torres, eu teria colocado outro volante. Então, pessoal, ficava um time ali mais compacto no meio campo, né? O Palmeiras perdeu muito espaço ali no meio campo. Os caras começaram a atacar muito pela direita, né? Onde tinha Facundo Torres e Vanderlan. E foi onde o Palmeiras sofreu o primeiro gol, né? Outra coisa aí citada que Paulo Mancini falou, e também eu concordo, para mim ali, foi falha de Everton, né? Quando a gente diz que é falha, pessoal, que tem aquela falha, tem a falha grotesca, tem o peru, não foi uma falha. Um goleiro da qualidade de Everton não pode sofrer um gol desse aí. Ele tentou adivinhar o canto, a bola desviou, e eu já percebi, não é de hoje, que ele, questão de reflexo, é muito pouca defesa quando se fala de reflexo, né? Não sei se o Palmeiras não trabalha esse fundamento, né? Ele não tem reflexo. Porque ali a bola passou de lado dele, ele sequer tentou botar a mão. Ele sequer tentou. Ele ficou pará-lo com a estalta, né? E um ponto a ser frisado é a questão de Abel, pessoal. Também concordo com o Paulo Mancini. Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras, ganhou uma Libertadores contra o Santos, não jogando bem. Mas todo mundo entendia, né? Que era primeiro ano de Abel, era adaptação, só que passa ano, entra ano, e ele é cobrado porque as equipes não jogam bem. Eu não estou dizendo aqui que não tem resultado, pessoal. Resultado é uma coisa e jogar bem é outra. É como Verson disse aí. Se não espera do time de Abel, ele joga bem. Ele vai entrar para vencer o jogo. É um erro que eu acho, né? Até porque a qualidade do time do Palmeiras, o elenco que o Palmeiras tem, os reforços, o investimento, um time não conseguir jogar bem, acho que o Palmeiras deveria ganhar, vencer e convencer em alguns jogos. É uma realidade. Claro, vai ter jogos que nem sempre você vai poder fazer isso, né? Mas na maioria, principalmente aqui no futebol brasileiro, eu acho que o Palmeiras poderia sim fazer isso, né? Eu vejo outras equipes bem inferiores ao Palmeiras e conseguem fazer isso. Vamos lá, vou citar um aqui que todo mundo vai dizer verdade. Fortaleza o ano passado. Fortaleza o ano passado, pessoal, fez um excelente campeonato brasileiro, jogando bem, jogando bonito, jogando pra cima, com atitude. Já esse time de Abel, a gente não consegue ele fazer isso. Outra coisa, ele não consegue extrair mais o máximo do jogador. Eu não sei se os jogadores já estão de saco cheio dele, tá saturado, não sei, mas é uma realidade. Jogadores aí, ele não consegue extrair mais o máximo. Veiga, faz tempo que não joga bola, é uma realidade. Felipe Anderson é outro que faz tempo que não joga bola.
São algumas peças ali que pode ser fundamental. Eu vi a galera aí, a parte da mídia, alguns torcedores criticando o Vitor Roque. Também concordo, um jogador ali de 25 milhões de euros, ele tem que chegar e tem que fazer gol, principalmente um atacante, né? E principalmente nós, torcedor palmeirense, que exigiu uma contratação de peso, né? A gente ficou naquela expectativa do cara chegar, decidir, fazer gol, né? Colocar a bola pra dentro. E não é isso que a gente tá vendo. Ok, eu concordo também com o Mancini aí quando ele diz que a bola não tá chegando, não tá sendo criada as oportunidades, né? Mas a gente fica só com um pé atrás, porque quando o Flaco Lopes joga, principalmente quando ele entra no segundo tempo, as oportunidades aparecem. Ok, eu vou entender também os críticos, né, que diz, quando ele entra no segundo tempo, o jogo, a tendência está mais espaçoso, surgindo mais oportunidade, os times cansados, eu também concordo, né? Até porque quando ele entra de titular, a gente pede Vitor Roque. Quando Vitor Roque entra de titular, a gente pede Flaco Lopes. É complicado, né? Agora é voltar todas as forças aí para o Brasil, na temporada aí, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Esperar que Abel consiga recuperar alguns jogadores, como o Veiga, né, que é importantíssimo, consiga dar um padrão de jogo a essa equipe, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.